Olá, alunos e alunas, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso, bem-vindos a uma aula aqui de dicas sobre bens. Então, vai aí do artigo 79 ao artigo 87. Então, na verdade, eu vou passar para vocês aí algumas dicas do que vocês têm que saber sobre bens. O que são os bens móveis e os bens imóveis? Ainda, bem divisível, bem indivisível, bem fungível, bem infungível, qual é a diferença? O que você precisa saber para a hora da sua prova, para você levar aí os pontos principais acerca desse tema. Então, eu chamo a atenção de vocês para a gente ir para a lousa. Aqui eu deixo para vocês já algumas dicas, certo? Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que saber o quê? Que bens são o quê, gente? São aí o que servem para utilidade, certo? Nós temos os bens móveis e os bens imóveis. O que a gente não pode confundir? A gente não pode confundir bem com coisa, porque tem coisa que não é bem, tem bem que não é coisa. Então, vamos lá. Se a gente está falando aí de honra, de imagem, isso é um bem e não uma coisa, ok? Anotem aí essa dica. Quando a gente fala de bem imóvel, então a gente está falando aqui de bens imóveis. Ou eles são imóveis por natureza, ou seja, o solo, e aqui eu coloco algumas dicas que vocês têm que anotar, exemplos, porque é assim que a gente marca melhor a matéria. Então, o solo por si só, por natureza, ele é um bem imóvel, ok? Temos ainda bens imóveis por acessão. Quando a gente fala aí uma acessão natural, por exemplo, a árvore, tá? Que é plantada ali naquele solo, ela vai ser considerada imóvel, tá? E quando a gente fala artificial, a gente está falando, por exemplo, de uma construção, certo? Ainda, gente, circos e parques. Sabe o circo que ele é colocado naquele terreno? Ou ainda o parque, ele fica temporariamente? Ele é considerado um bem imóvel por acessão? Não, não é considerado, ok? Anotem isso daí que se cair na prova, você vai saber que não é considerado aqui, ó, como se fosse uma acessão artificial, certo? Ainda, gente, pode ser por determinação legal, ou seja, uma hipoteca para garantir o quê? Direitos reais. Ainda, ações que asseguram direitos. Então, quando a gente fala aí de uma ação reivindicatória, por exemplo, certo? Ainda, direito à sucessão aberta é considerado, gente, um bem imóvel. Isso daqui caiu numa prova, ok? De concurso. Então, o direito à sucessão aberta, enquanto não for feita a partilha de bens, é considerado um bem imóvel, ok? Gente, vamos lá. E a casa pré-fabricada, professora? Pois é, aqui nós temos uma dicotomia. Por quê? Porque ela pode ser considerada um bem imóvel, uma vez que ela se incorporar ao solo. Então, ela foi colocada lá, ela é considerada um bem imóvel. Enquanto ela estiver à exposição para venda, ela é considerada um bem móvel, ok? Anotem aí essa dica. Vamos lá, gente, vamos falar dos bens móveis. Eles podem ser móveis por natureza, ou seja, um livro, um computador, um celular, é um bem móvel por natureza. Pode ser semovente, que é o exemplo do cachorro. Então, você aí de casa, que assim como eu ama os animais, saiba que você tem um bem. Pois é, a gente chama eles de filho, ser humano, mas na verdade ele é considerado para o direito um bem semovente, ok? Ainda por determinação legal, seja a energia elétrica, por exemplo, tá? Um penhor, créditos, ok? Aquisição de créditos são considerados bens móveis. Gente, e navios e aeronaves? Eu quero saber, você sabe se são considerados bens móveis ou imóveis? Pois é, são considerados bens móveis, ok? São considerados bens móveis. Anotem isso daí, tá? Quando ele vai ser considerado bem imóvel? Ele vai ser considerado bem imóvel quando ele for aí imobilizado para garantia, ok? De hipoteca, alguma coisa nesse sentido. Aí ele vai ser considerado, mas via de regra, gente, ele é considerado bem móvel, ok?
Ainda, quando a gente passa aqui para essa tela, a gente vai fazer uma classificação dos bens. Então, os bens, eles podem ser fungíveis, infungíveis, ok? Quais são os bens fungíveis? Gente, é aquele bem que pode ser substituído sem alterar a sua substância, ok? Então, aqui o dinheiro, por exemplo, ele pode ser substituído, ele é um bem fungível, ok? Infungível, gente, não pode ser substituído sem que haja alteração da sua substância. Então, aí a doutrina traz sempre esse exemplo que é a casa, ok? A casa, certo? Quando que ele é consumível? Ele é consumível quando, uma vez que ele é utilizado, ele se destrói. Então, nós temos aqui como exemplo alimentos, ok? Alimentos são bens considerados consumíveis. Uma vez que ele, então, é utilizado, ele atinge a sua utilização, a sua finalidade, ele é destruído, ok? Isso é bem assim, ó, gente, uma síntese, ok? Ainda, inconsumíveis. Aí a gente dá outra vez o exemplo do carro. O carro aparece em vários. Então, quando a gente for classificar o carro, a gente pode classificar que ele é um bem que é infungível, por exemplo. Infungível não, desculpa, inconsumível, tá? Ele também é indivisível, tá? Então, a gente vai usar aí para vários exemplos, ok? Divisíveis, gente, quando eu posso fracionar esse bem? Então, aqui, novamente, eu vou te dar a ideia aí, exemplo do dinheiro. Então, eu posso fracionar esse bem, eu posso dividir esse bem, certo? Quando eu não posso fracioná-lo sem que ele altere aí a sua substância principal, sem que haja um prejuízo para ele. Então, por exemplo, um animal, né? É o famoso, quando a gente dá aula na graduação, a gente sempre dá o exemplo do cavalo, certo? Ainda, um carro. Eu não posso dividir um carro ao meio, ok? Essa é a ideia que eu quero que vocês peguem. Singulares, gente, anotem os exemplos. Os exemplos são muito importantes para os estudos, ok? Fazem a gente fixar. Singulares é quando eles são, como que eu posso te dizer, autônomos, tá? Então, quando a gente fala aí, um boi, um livro, ele é um bem singular, certo? Mas, quando eu tiver que utilizar ali na sua totalidade, quando eu tiver que agregar algum outro bem, ele torna-se um bem coletivo. Então, um rebanho de gados são bens coletivos. Ainda, uma biblioteca é um bem coletivo, certo? Bens principais, gente, são aqueles bens por si só, aqueles bens autônomos. Então, eu dou aí o exemplo para vocês do solo e do contrato de locação, ok? Ele é o bem principal. Eu só posso ter uma árvore se eu tiver o solo. Portanto, a árvore é considerada acessório, ok? E eu só posso ter um contrato de fiança se ele for um acessório ao contrato de locação. Então, é considerado um bem acessório. Entenderam rapidinho aqui, ó, umas dicas? Não quero, isso aqui é tema aí de meses, né, pra gente estudar, mas essas dicas são as principais que você precisa saber para levar para a hora da sua prova. Anotem aí. Gente, agora eu quero passar com vocês um pouquinho dos artigos aí, vai dos 79, começa no 79, a gente vai estudar esses artigos, ok? Eu quero que vocês vejam aí, deixa eu colocar aqui para ler com vocês, que tudo aquilo que eu passei para vocês foi um resumo disso daqui e uma complementação, ok? Tem que fazer a leitura do artigo de lei? Sempre. Eu nunca descarto isso, ok? A gente tem que fazer, e isso é sempre um resumo para complementar, ou então a leitura para complementar o resumo, ou o resumo para complementar a leitura, tanto faz, ok? No final você vai ver que vai dar no mesmo. Vamos lá então, gente. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Então, é aquilo que eu passei para vocês logo ali no comecinho da nossa lousa, certo? Então, tudo que lhe incorporar naturalmente, então, por natureza, eu dei o exemplo aí do solo, certo? Então, naturalmente já é um bem imóvel. Mas, se for artificialmente,
Então, pode ser aí uma construção, certo? Isso é o que diz aí o artigo 79 pra gente. Vamos ver o artigo 80, que ele diz aí, consideram-se imóveis para os efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Eu também passei isso daí para vocês por determinação legal. Então, por exemplo, uma hipoteca é um direito real sobre um imóvel, ok? O direito à sucessão aberta, que eu falei para vocês que caiu em uma prova, foi exigido conhecimento do aluno acerca desse tema, então é importante vocês terem aí que é considerado bem imóvel para efeito legal. Então, por determinação legal, é o que eu coloquei no exemplo. Eu fico apontando ali porque eu estou apontando para a lousa, mas você que está aí assistindo, você já deu aquele pause específico e já anotou, né? Porque você é muito esperto. Certeza. Não perdem o caráter de imóveis. Vamos lá, gente. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, ok? Ainda, os materiais provisoriamente separados de um prédio, para que nele se reempreguem. Então, gente, aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Vamos supor, sabe aquele telhado que é removido de uma casa? Se ele vai ser recolocado novamente, ele é considerado para fins legais como um bem imóvel. Legal? Então, vamos lá, gente. Continuando. Artigo 8.2 traz aí, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social e consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico. Então, eu coloquei para vocês o exemplo da energia elétrica. Ainda, gente, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, eu coloquei também como direito real o penhor, ok? Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações, ok? Ainda aqui, o artigo 84 traz pra gente que os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis, ok? Readquirem essa qualidade provenientes da demolição de algum prédio. Então, o prédio que é demolido, todo aquele material, então, eles adquirem aí a qualidade de ser móvel, ok? Continuando, são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, ali eu coloquei para vocês que fungível, eu coloquei o exemplo do dinheiro. Ele pode ser substituído, ok? E contudo, ele não perde ali a sua substância. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância. E aí eu dei exemplo para vocês do alimento, ok? E também aqui, ó, sendo também considerados tais os destinados à sua alienação. Por quê? Porque uma vez alienado, perde a utilidade para o vendedor, ok? Coloque isso daí, anote isso daí, porque isso daí pode cair na sua prova e você vai saber que aqueles, então, que são alienados, que tem o destino de ser alienado, ele também é um bem consumível. Para quem? Para o vendedor, porque uma vez que ele aliena, ele perde, então, a sua utilidade, ok? Ainda, gente, bens divisíveis são aqueles que se pode fracionar, sem alteração da sua substância, diminuição considerável do valor ou prejuízo do uso a que se destinam. E aí, gente, eu chamo a atenção de vocês, por quê? Porque eu falei para vocês que os divisíveis, por exemplo, dinheiro, né, pode fracionar. É letra de lei, o exemplo que eu dei para vocês. E o que não pode fracionar, a gente sempre usa aí indivisível, o exemplo do cavalo. Vamos ver aqui o artigo 87 que ele traz para gente. Bens divisíveis são que podem fracionar sem alteração, certo? Da sua substância. Os bens naturalmente divisíveis, diz aí o 88, podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. As partes, era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. As partes, elas podem aí, de comum acordo, determinar que certo bem torne-se indivisível, ok? Por qual prazo, professora? Eles podem determinar em um prazo não superior a 5 anos, ok? Não superior a 5 anos. Mas esse prazo, então, pode sofrer uma alteração. Por quê? Pode se estender esse prazo, pode ser substituído esse prazo, ok? Via de regra, por 5 anos, as partes podem determinar, então, que aquele bem seja indivisível. É isso que diz aí pra gente o artigo
88, ok? 88. Esse prazo é suscetível de prorrogação e queria chamar a atenção de vocês que quem diz isso pra gente é o artigo 1320 do Código Civil, ok? Ainda, gente, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o slide pra gente. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram per si independentemente dos demais. Então, são aqueles bens que, por si só, eles já são considerados em sua individualidade, certo, gente? Por isso que eu dei ali o exemplo. Um boi, um livro, ok? Mas, se cada um desse bem, ele for agregado a outro, aí ele perde a sua individualidade, certo? Ele perde a sua individualidade e ele passa a ser considerado um bem coletivo, ok? E esse bem coletivo, o rebanho de gados, uma biblioteca, ele tem o nome de universalidade de fato. Vamos ver aqui comigo o slide, certo? Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinente à mesma pessoa, tenha destinação unitária. Contanto, então, que seja pertinente à mesma pessoa e tenha uma destinação unitária. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto das relações jurídicas próprias, ok? Esses bens, então, podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Constitui universalidade de direito, então, vejam só. Aquela universalidade que a gente acabou de estudar é a universalidade de fato. Vamos ver a de direito. O complexo das relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico, ok? Então, você vai me perguntar assim, professora, me dá um exemplo de universalidade de direito, porque cai na prova e cai exatamente assim, você precisa saber o que que é. Então, eu te dou o exemplo, por exemplo, uma herança é a universalidade de direitos, ok? Marquem aí para vocês ficarem bem espertos quando vocês virem aí a universalidade de direito, que é o complexo das relações jurídicas de uma pessoa que é aí dotada de valor econômico, ok? Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, acessório aquele cuja existência supõe do principal. Então, para que o bem acessório exista, tem que ter a existência do bem principal. Então, o bem principal aí, pela simples leitura do artigo 92, a gente vê que o bem principal, ele é um bem que ele é autônomo, ok? Ele é um bem que é autônomo, certo? Então, vamos continuar aqui, gente. São pertenças os bens que, não constituído parte integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformociamento do outro. Então, são os pertenças que são diferentes, então, dos acessórios, ok? Aqui, o artigo 94 diz que os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou da circunstância do caso. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objetos de negócio jurídico, ok? Então, gente, o que quer dizer isso daí, gente? Que pode ser objeto de negócio jurídico, independente se ele ainda não foi separado aí do principal. A gente quer dizer, por exemplo, do dono, então, de um terreno que vende areia. Ainda que a areia não tenha saído ali do terreno, ela já pode ser objeto de um negócio jurídico, ok? Vamos continuar aqui? As benfeitorias podem ser o quê, gente? Podem ser voluptárias, úteis ou necessárias. Então, gente, quais são essas benfeitorias? São melhoramentos feitos a coisas já existentes. Então, quando a gente vê aí, por exemplo, uma casa e você constrói um quarto nessa casa, é uma benfeitoria. Então, é uma melhoria a algo já existente. Então, quando a gente fala da voluptuárias, a gente está falando de algo que gera conforto, ok? Aqui para vocês eu coloquei, não aumentam o uso habitual do bem, apenas ela gera aí um conforto, ok? Vou colocar aqui para a gente poder dividir a tela. Então, é o parágrafo 1º que diz aí, são voluptárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
E as úteis, gente, são as que aumentam ou facilitam o uso do bem, certo? As necessárias são aquelas que são indispensáveis para que o bem seja conservado ou para que não haja deteriorização do bem, ok? Então, essas daí são as necessárias, que são as mais comuns, tá? Não se consideram, aqui por fim, o artigo 97 traz pra gente que não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor, certo? Bom, pessoal, a gente estudou aí então sobre bens, a gente começou aí vendo um resumão que eu deixei aí na lousa, certo? Depois a gente viu cada artigo, mas a gente sabe que tem que complementar um com o outro. Espero ter agregado aos estudos de vocês. Bons estudos e até a próxima!